Hoje você vai entender a diferença que existe entre o ego falando na sua cabeça e a sua alma tentando te guiar. Quase ninguém percebe isso, mas esse é um ensinamento bem simples. E quando você compreender ele, você vai parar de tomar decisões pelo ego e começar a tomar decisões pela alma. A primeira coisa que você precisa ter em mente é como cada um deles se comunica com você. O ego sempre fala com lógica e a alma sempre fala com a energia. Eu vou te ensinar agora como diferenciar um do outro e eu espero de verdade que esse conteúdo te ajude a compreender profundamente isso. Porque sem saber disso, você pode tomar decisões importantes achando que está seguindo a intuição, quando na verdade você só está obedecendo o ego disfarçado. E isso acontece porque a maioria das pessoas vivem num estado onde o ego grita dentro da cabeça delas, enquanto a alma só sussurra no coração. O ego é sempre urgente. Ele sempre quer que você decida alguma coisa rápido, que você tome uma ação correndo, que você responda correndo tudo que surge no seu caminho. Já a alma não. Ela é firme, ela é calma e ela não te acelera, ela só quer que você, independente da velocidade, tome as decisões mais certeiras. Mas como o grito do ego sempre chama mais atenção dentro da nossa cabeça do que o sussurro da nossa alma no coração, isso acaba te confundindo e às vezes fazendo você confiar na voz errada. Então agora presta muita atenção nesses sinais que eu vou te passar, porque isso vai fazer você nunca mais ter dúvida se você está ouvindo o seu ego ou a alma. O primeiro sinal, que é o ego falando, é o mais importante e é o que a maioria das pessoas ignoram. Quando o ego está falando, você sempre vai sentir pressa. Por exemplo, você vai sentir uma urgência para dar uma resposta para alguém que talvez precisasse de mais tempo. Você vai sentir uma tensão, como se fosse errado você esperar mais um pouco para tomar uma decisão. E isso também pode vir como uma autocobrança mental muito forte, que vai gerar em você uma sensação de que você precisa decidir logo. Mas quando é a sua alma falando com você, você não tem uma sensação de desespero. Você pode até sentir medo, mas sempre vai ter calma e clareza. Quando a alma fala, ela traz uma certeza silenciosa para o seu coração. E mesmo sem a razão compreender, o coração compreende que essa é a melhor escolha, o melhor caminho, a melhor atitude. Então você precisa se lembrar sempre que o ego acelera, mas a alma quer que você leve o tempo que for preciso para agir, mas que quando você agir, você tome a melhor decisão. O segundo sinal para você compreender ainda mais quando é o ego ou a alma falando com você é a percepção de que o ego sempre vai criar medo dentro de você e a alma sempre vai criar direção. Então você precisa se atentar a esses sinais, porque o ego sempre vai te perguntar coisas do tipo: e se isso der errado? E se você perder algo por estar demorando demais? E se esse não for o melhor caminho? Mas a alma não vai te perguntar nada, e esse é o segredo para você conseguir identificar na hora quando as coisas acontecem. Porque a alma só mostra a direção, ela mostra o caminho, a melhor escolha e ela te conduz até essa decisão. Mas isso não acontece por impulso e nem por autocobrança, e sim por uma convicção interna de que, além do que diz a sua mente, existe uma sabedoria invisível querendo te guiar, e para você ouvir ela, você precisa de tempo. Por isso você nunca deve agir com pressa ou por cobrança, porque isso só vai te prejudicar. O terceiro e último sinal é que o ego sempre fala o que você devia fazer, mas a alma revela o que é verdadeiro para você. E como que isso funciona? O ego sempre vai querer aprovação, vai querer que as suas escolhas sejam validadas por terceiros, vai ter medo do que os outros vão pensar de você se você tiver medo de fazer algo diferente, etc. Já a alma, tudo que ela quer de você é coerência, ela quer que você escolha o melhor caminho independente do que os outros vão pensar, do tanto que você já percorreu. Ela quer que você desapegue daquilo que não serve mais para você e viva de acordo com a sua própria verdade. Mesmo que para isso acontecer você precise começar uma vida do zero se for preciso. Então escuta com muita atenção agora isso que eu vou te falar. A alma não usa argumento. Quando ela se comunica com você, ela usa sensação, e é o seu corpo que percebe o que ela está te mostrando antes da sua cabeça aceitar. É a sua respiração que muda, é o seu peito que se expande ou que fecha, e isso surge com uma contração que ninguém vê, mas você sente quando a alma está falando. Ela também faz você sentir a energia das pessoas, e se for uma energia boa, ela vai ampliar a paz no seu corpo, mas se for uma energia ruim, ela vai criar tensão no seu corpo, e você não
pode mais ignorar isso. E isso também serve para decisões. Quando o corpo contrai ao pensar em uma decisão específica, significa que aquilo não está alinhado com a sua alma. Então, a partir de agora, quando surgir uma decisão importante na sua vida, não reage mais na mesma hora. Lembra desse ensinamento e observa o seu corpo antes de qualquer coisa. Se tiver contração, tensão, necessidade de controle, é o ego. Mas se existe expansão, firmeza e uma paz estranha mesmo diante do desconhecido, é a sua alma. E a coisa mais importante de todas para você nunca esquecer é que a alma não gera dúvidas. A dúvida nasce do ego, porque o ego tem medo de perder o controle, mas a alma não precisa de controle. Ela precisa da sua verdade a cada nova ação. E quando você aprende a sentir a diferença entre os dois, você para de escolher as coisas por pressa ou por autocobrança e começa a escolher tudo com mais calma a partir da sua alma. E é isso que vai fazer você se sentir e viver cada vez mais alinhado. Isso muda a forma como você se relaciona com as pessoas, muda as decisões que você toma, e mudando tudo isso, você também vai mudar o seu destino. Porque quando você ouve a alma, você vive sempre conectado com o que é mais puro e verdadeiro. E quando você passa a viver assim, você literalmente começa a despertar. Então, se esse conteúdo foi útil para você, deixe um like no vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por você ter me assistido até aqui.